Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Bom dia, comunidade FM. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária de Guaxupé. Hoje, no Estúdio C, nós estamos recebendo a Fabiane Crispim. A Fabiane Crispim, ela é mãe atípica, é organizadora do projeto Inclusão. Fabiane, bom dia. Fabiane, e nós estamos também com a Claudineia Moreira, que também veio aqui falar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes da Comunitária 87 FM de Guaxupé. E também o Matheus. Quer falar um oi, Matheus? Bom dia, bom dia. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Quem é Fabiane Crispim? Fabiane? Fabiane Crispim é uma mãe atípica já há mais de 10 anos, porém que vive a vida atípica mais ou menos há uns 5 anos. Fabiane é uma mãe sonhadora, que luta pela inclusão de todos, não só da comunidade autista, porém o foco, devido às minhas vivências, é a comunidade autista no momento. Ah, muito bem. Ô Fabiane, muita gente mandou perguntas e eu fiz um apanhado aqui de algumas coisas. O que é ser uma mãe atípica? Neide, a mãe atípica, ela é um mix de muita coisa, de muitas emoções. Porque a mãe atípica, ela é aquela que, muitas vezes, ela é a mãe, ela é a cuidadora do lar, né? Algumas é esposa, elas têm que viver a luta do dia a dia, né? Do transtorno do espectro autista, que ele abrange muitas coisas, então, muitas vezes, ela tem que ir à luta, tem que ir atrás dos direitos dos seus filhos, tem que, muitas vezes, ser mãe, ser médica, ser professora, tem que cuidar, tem que, às vezes, se limitar dela mesma, abrir mão de muitas coisas para ela, para viver uma vida que é uma vida em prol do filho, que às vezes requer muito mais da gente do que se não fosse uma vida de mãe atípica. Certo. Claudineia, você quer... O termo mãe atípica, tem sido usado nos últimos tempos. Há alguns anos atrás nós não ouvíamos esse termo. Você saberia informar quando ele começou a ser usado, se é um termo usado apenas para as mães que têm as crianças do espectro autista, ou é usado para todas as mães que têm algumas crianças com necessidades especiais? Isso, o termo mãe atípica seria não só do espectro, do autismo, mas seria, sim, para mães com filhos com necessidades específicas. O que seria isso? Outras limitações, não só o autismo, porque assim, nós falamos assim que a vida das mães, que tem um filho com necessidade específica, ela é uma vida totalmente diferente da rotina de uma mãe que não tem um filho com talvez uma limitação, uma deficiência. Então, seria dessa forma que nós qualificamos. Entendi. Muito bom. E, assim, como você descobriu que seria, que você foi abençoada em ser uma mãe atípica? Eu posso usar a palavra abençoada? Sim, pode usar a palavra abençoada. O que acontece? Igual eu falo assim, o autista, a criança, ela nasce autista. Mas eu falo assim que na minha casa, até uns 5 anos atrás, o termo autismo nunca tinha entrado. Nós nunca tínhamos, não era a nossa vivência, Então, era um termo que não se era falado, e hoje é falado todos os dias. O que aconteceu? Eu morava em Ribeirão Preto, e Matheus, ele tinha alguns comportamentos bem diferentes das crianças da idade dele. Porém, comportamentos que muitas pessoas que não conhecem,
o espectro, que não conhece as limitações de um autista, vê como birra, vê como falta de educação. E aí, eu vindo morar aqui em Guaxupé, eu passei a frequentar uma igreja evangélica e a tia da escolinha, ela verificou algumas características do Matheus dentro do espectro. E virou e falou para mim, ela falou, vou te falar uma coisa, você não fica chateada. Eu fiquei chateada. Não tem como, né? Eu falei assim, não, ela está enganada. Ele não é. Ela falou assim, não, mas não seria bom a gente procurar um profissional, uma psicóloga, para fazer uma pré-avaliação? E aí eu fiquei muito chateada com ela. E hoje, assim, eu agradeço ela, né? Ela chama Eliana. E agradeço ela imensamente, porque foi aí que tudo começou. Aí ele passou pela psicóloga, a psicóloga fez, né, as anamneses, fez as pré-avaliações e encaminhou para o neuro. E aí o nível de suporte do Matheus é o mesmo nível de suporte do filho dela, que eu falava assim, não, mas eles têm, assim, as características são diferentes, não é possível que ele é. E foi aí que tudo começou. Aí eu falo assim que aí nasceu a mãe atípica, né? Até então era a Fabiane, mãe do Matheus, que tentava cuidar dele, daquelas que eu não via como limitações, mas eu tentava cuidar de todas aquelas limitações dele de uma outra forma, porque as pessoas me pressionavam. E aí era a visão que eu tinha. Aí, depois do laudo para cá, nasceu a mãe atípica, que começou a buscar. E, de acordo com as vivências, aí que eu fui entendendo, falei, não, peraí, não é tudo só limitações, mas eu preciso entender o que é isso, o que está acontecendo com o meu filho, para eu conseguir ajudá-lo. Foi aí que nasceu a mãe atípica. Nossa. Que idade o Matheus tinha, Fabiana? Ele ia completar uns 5 aninhos. Uns 5 aninhos. Nós vemos que o laudo do espectro autista é um laudo bem difícil, né? E às vezes até não é um laudo que nós ouvimos comentários, né, enquanto professores e educadores, que são laudos que por vezes não são fechados, né? E que existe diferentes categorias, por exemplo, o moderado, é assim mesmo? Isso, é assim, ó, é complicado. O tratamento do espectro autista é um tratamento caro, que muitas das vezes o SUS não fornece. Então, para fechar um diagnóstico, é necessário um neuro. E o que acontece? Há essa dificuldade das mães, porque a maioria elas têm que assim, se desdobrar e pagar, levar para outras cidades. Hoje nós temos aqui em Guaxupé, né, um profissional que avalia as nossas crianças, mas há pouco tempo atrás, não tínhamos. Então, o que acontece? Aí que está a luta. Porque precisa-se de um laudo, de um psiquiatra, de um neuro, de um profissional da área. E esse profissional que hoje atende as mães é do SUS, é particular? Como funciona? Isso. Hoje tem no CERD, né, um profissional, e aí a mãe ou a criança que é direcionada para lá através de uma escola ou de uma visão de alguém que ajude essa família, porque assim, eu falo assim, há necessidade de a sociedade ajudar, né, tipo igual eu não tenho, eu tenho vivências, eu não posso ter um olhar clínico médico, mas só que se eu vejo que eu tenho uma mãe com dificuldade, eu procuro estar ajudando nas minhas condições, que é orientar. Por quê? Não tem outra forma dessa criança começar um tratamento se ela não tiver um laudo. Ela precisa de um laudo para que, juntamente com esse laudo, comece-se um tratamento. Muito bom. Muito bem. Neide? Bom, agora nós vamos para os nossos apoiadores, né? E daqui a pouco a gente volta. Quem tiver pergunta, manda para a gente no 3552-6038, que a Fabiane vai responder. E a Juliana Rocha, a Ju com Arte, está te mandando um grande abraço, Fabiane. Ela colocou aqui: quero enviar um grande abraço para minha amiga de trabalho Cultura Inclusivo. Ai, que gracinha. A Ju, ela me chamou, né? Me deu esse presente de me convidar. E nós estamos numa parceria onde o projeto Inclusão, que hoje o foco é o autismo, vai ter aí
mais coisas aí, vem novidade por aí. Que bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre. Estúdio C, 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Voltando aqui com a nossa entrevistada do dia, que é a Fabiane Crispim. Fabiane, vamos retomar aqui. Bom, a sua reação, né? Você fale um pouco sobre o projeto Inclusão para gente. Eu queria só nessa. Pode continuar. Só aí nessa questão aí dizer assim que aí é que tá. Quando vem o diagnóstico é que vem as dificuldades, né? Porque quando nasce uma mãe atípica é que nasce aí, às vezes, a falta de força, de vontade, porque não é fácil. Às vezes você tem uma rotina profissional, uma rotina de vida, e a vida de quem está dentro do espectro, dependendo das limitações, requer terapias, cuidados, e aí que começam assim, as lutas, porque nem tudo a gente consegue no público, às vezes a gente tem que lutar, tem que ir para outra cidade, levar em outros profissionais, então assim, tem essa parte aí também, que eu queria... Sim, então vamos retomar essa questão, como que foi? Você começou a procurar ajuda, e aí? Isso, aí eu tive pessoas que me ajudaram, né, a Luciana Bárbara, psicóloga, pré-laudou ele, e aí encaminhou ele para o neuro. E aí começou-se a nossa luta. Aí na época não tinha aqui em Guaxupé, então a gente teve que pagar, né? Buscar ajuda junto à prefeitura do transporte, que me foi concedido. E aí eu tive que ir atrás de conseguir meios para poder estar pagando essa consulta. Aí ele foi laudado. E aí sim veio, né, o luto, a mudança, porque eu sou representante comercial, eu, né, tinha uma outra realidade de vida, né, e de repente dentro dessa realidade nem todo mundo consegue. Tem algumas mães que estão dentro do espectro que são sozinhas, porque tem essa dificuldade, né, quando o casal, de entender. Então, assim, quando é uma mãe dentro do espectro e solo, então ela tem que correr atrás, porque é ela por ela e pelo seu filho, né? Eu queria aproveitar, você usou o termo luto, né? O que é esse significado diante de um diagnóstico? Olha, eu vou dar um exemplo que eu acho bem fácil de explicar, porque esse luto ele é complicado. Eu falo assim, acredito que não são todas as mães, né, que vivenciam esse luto. Mas a grande parte que eu conheço, elas falam muito sobre isso, né? Que entrega o diagnóstico, vem o luto. Como que é esse luto? O luto é assim, ó. Eu me programo para ir para Dubai. Eu amo Dubai, eu me programo para viver ali uma viagem em Dubai. Então eu fico ali, eu vejo como serão os passeios, os costumes de Dubai. E é a gestação, né? Vem a gestação, você sonha como que vai ser e o que você vai fazer, como que ele vai ser quando ele crescer. Então, eu me programei para ir para Dubai. Os costumes, tudo. Aí eu pego um avião e a criança nasce. Só que a hora que ela nasceu, eu não estou em Dubai, eu estou no Japão. Esse é o luto. E agora? Quão frustrante é, porque eu fiz tudo para estar em Dubai, mas eu já peguei o avião e eu já estou no Japão. E agora? O que eu vou fazer com essa viagem, entendeu? Eu vou ali tentar ficar ali no Japão e ver as coisas boas que o Japão tem. Porque não é porque eu não queria estar ali que o Japão é horrível. Se reprogramar. Esse é o luto, porque não generalizando, mas muitas mães elas têm que se abdicar da sua vida
para poder viver a realidade do filho. Então, muitas param de trabalhar, porque a rotina do dia a dia deles, a rotina de multidisciplinas, elas requerem muito tempo. E aí esse luto vem, aí você fala assim, tem crianças que não falam, tem crianças que não andam, aí as mães ficam naquela, meu filho nunca vai andar, eu nunca vou ouvir um eu te amo. Tem crianças que não abraçam, tem crianças que têm as limitações comportamentais, né, que é o caso do Matheus, porque como o autismo ele é neurodivergente, então é muito abrangente. E aí esse luto ele vem dessa forma, tipo, e agora? O que eu vou fazer? Porque a sociedade, ela criou, né, aquela coisa assim que crianças com limitações ou com necessidades específicas não vão fazer nada, não vão ser nada. Graças a Deus, hoje isso vem mudando. Mas esse luto ele vem dessa forma, ele vem tipo assim, eu queria estar em Dubai, o que eu estou fazendo no Japão, mas tá bom. Você já está no Japão, você já pegou o avião, você já embarcou. Vou aproveitar toda a cultura, né? E agora o que você vai fazer? Porque não é fácil. A gente, quando está ali com o seu bebê, a gente, né, traça muitas coisas, muitos planos. E aí ele vem um diagnóstico. E, de repente, esse diagnóstico vem de uma forma que você não está esperando. Entendeu? E sua vida muda. E o que você vai fazer com essas mudanças? E tem muitas mães que ficam depressivas, que não consegue se reerguer, que não consegue ressignificar a sua vida, que é o que eu tive que fazer. Eu falo assim que eu fui do luto para a luta. Porque eu não tinha outra opção. Ou eu fico no luto, né? Tipo, e agora? Né? O que eu vou fazer? Ou eu vou para a luta. Eu escolhi. Aí nasceu o projeto Inclusão, e eu fui do luto para a luta, e eu luto todos os dias para sair do luto. Porque o luto não é uma coisa assim, então você saiu do luto? Não. O luto ele bate todas as vezes na minha porta quando tem um preconceito, quando algo sai, né, daquilo que você programou. Porque eles são uma caixinha de surpresa. Às vezes, não, mesmo com todo uma equipe multidisciplinar, mesmo com tudo que você faça, não vai sair como você se programou. E as pessoas, muitas vezes, elas não filtram para falar com essa mãe, para cuidar, para ajudar essa família. E aí que vem o luto e essa dificuldade. Neneide, nós observamos que você pegou todo esse processo dessa viagem que você planejou e você está tentando e está se reconstruindo. Isso. E aproveitando essa cultura. Nas entrevistas que nós fizemos aqui todo mês de março com as mulheres, e agora também fazendo com você, mãe atípica, e trazendo o espectro autista, nós observamos a importância do acolhimento. Sim. E como as pessoas têm se ressignificado usando o acolhimento como uma forma, né, de sair da sua dor e aí levar acolhimento, amor para outra pessoa. E é aí que nasce o seu projeto, que você está nos falando, né? E o que é o projeto Inclusão? Como ele nasceu? Como começou? O que você faz com esse projeto? Como funciona? Esse projeto ele nasceu da seguinte forma. Eu faço parte de uma igreja e na minha igreja, né? A Igreja dos Ministros de Deus, onde eu tenho uma rede de apoio através da igreja, que é muito importante, as mães terem uma rede de apoio. A maioria não tem rede de apoio. E é uma vida muito difícil, que se torna uma viagem mais difícil sem rede de apoio. Então, através dessa igreja, a gente tem lá um Ministério Kids de itinerante, e esse Ministério Kids itinerante é no mês de outubro. Então, o que a gente faz? A gente leva alegria para as crianças através de personagens, falando a história de Deus. E aí eu cheguei na igreja e me deparei com esse ministério. O Matheus logo se identificou com o palhaço Jandirinha, já virou o palhaço da inclusão. Ai, que lindo. E eu fiquei pensando, eu falei assim, eu. Aí a primeira personagem que eu fui foi de Tia Joaninha. Mas eu fiquei com aquilo, eu falei assim, Tia Joaninha, acho que não... Porque todos os personagens têm uns minutinhos de fala, né? Eu falei, o que eu vou fazer com o meu minuto de fala? Tia Joaninha vai falar o quê, né? Que jeito que vai ser? Aí deu esse start. Eu falo, tem hora que Deus dá umas direções pra gente, né?
Aí Deus me deu essa direção de que eu teria um boneco. E esse boneco, inicialmente, ele não falava, né? E eu falei, tá, beleza, ele não fala, então eu vou falar. Mas eu falo mais com papagaio mesmo, então ok, vai dar certo, né? Porque, assim, os autistas, eles... Uma das grandes características é o não verbal, né? Então, eu falei, tá, porque aí meu boneco não vai falar. Aí, inicialmente, ele não falava. E aí esse boneco foi confeccionado, né? Veio lá de Varginha, através dessa minha amiga que me ajudou no diagnóstico do Matheus, a irmã dela mora em Varginha, aí veio o Arthur para mim. E aí eu fui tendo toda essa estratégia de como seria o boneco. Eu falei, olha, eu quero um boneco da pele negra, preto, né? Para trabalhar não só a inclusão, para trabalhar também a questão da diversidade. Ótimo. Né? Eu falei, eu quero ele com os cabelos enrolados, eu quero um boneco bem com as características bem assim, marcantes, né? E veio esse boneco para mim, eu falei, tá, agora eu vou dar um nome, que nome, Arthur. Aí ele se chama Arthur, eu trouxe ele aqui, né? E aí eu através dele, eu pensei, tá, tem crianças dentro do espectro que não falam, mas eles cantam. Porque... Coloque ele um pouquinho mais pra cima. Aí, o que aconteceu? Aí o Arthur começou a ir e começou a cantar. Gente, vocês não têm noção de qual bonito o Arthur é. Mas para vocês conhecerem o Arthur, vocês vão ter que entrar nas nossas redes sociais logo mais e acompanhar as fotos. Ele é lindo. Muito lindo. E o Arthur canta. Aí o Arthur canta. E aí agora, o que a gente está fazendo? A gente está aí colocando umas falas. E aí as crianças falam assim, tia, mas ele não falava, agora ele fala. Eu falo, então... Graças a Deus, ele tem feito, né, as terapias e, através das terapias, ele começou a falar. Então, assim, ele tem as limitações dele, ele já entra nos locais com as duas mãozinhas, né, no ouvidinho, que ele tem essa dificuldade aí com relação a barulho. E aí eu explico para as crianças, eu explico que não pode tocá-lo, apertá-lo, porque ele não gosta, mas que ele gosta de fazer amizade, que ele gosta de fazer amigos. Aí agora que ele fala que ele não é convidado para as festas. Aí ele conta para a tia Fabi que ninguém chama ele para festa. Eu pergunto para as crianças se elas não vão chamar ele para festa, que ele quer ir nos aniversários. Aí ele fala também que ele sofreu bullying na escola, porque falaram que a cor da pele dele é feia. E a gente vai trabalhando isso. E através desse projeto, eu falo assim que pessoas têm me direcionado pessoas. E aí o que eu faço? De acordo com o que essas pessoas são me direcionadas, eu conto, né, as minhas vivências, as minhas experiências, explico, falo, oriento, tipo, a pessoa chega e fala, meu filho, eu acho que ele é. O que eu faço? Falo, olha, o caminho é esse, tem que procurar um profissional, ou às vezes a mãe está no luto, me procura. A gente, no que pode, né, tá ajudando, de repente, a questão de escola mesmo, né, as mães ficam muito apreensivas com coisas cotidianas que as mães não sabem lidar. Ai, olha, tá sendo linda essa nossa conversa. Eu tô encantada. Agora nós vamos para o apoio cultural e daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas. Apoio cultural. A biometria está de volta. Venha fazer a sua a partir do dia 1º de agosto. Compareça ao cartório eleitoral ou, se preferir, agende o seu atendimento pelo site do TRE ou pelo Disque Eleitor, número 148. Lembrando que quem solicitar atendimento virtual pelo título NET terá até 30 dias para coletar os dados biométricos presencialmente em uma unidade da Justiça Eleitoral. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passado de geração em geração.
cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto, o café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café é tudo de bom. O Destemido Pô chegou aos cinemas para uma nova jornada cheia de aventuras e Kung Fu, enfrentando a poderosa feiticeira Camaleoa. Junte-se ao dragão guerreiro em Kung Fu Panda 4. Hoje nos cinemas, compre seu ingresso, verifique a classificação indicativa. Em cartaz no Cine 14 Bis de Guaxupé. Evite filas. Compre seu ingresso online em www.cine14bis.com.br. Home office mais videochamada estável igual um bom negócio. 150 canais mais um feriado igual felicidade em família. Novos episódios da sua série mais amigos reunidos igual um ótimo final de semana. Crianças mais desenho igual diversão garantida. A ordem dos fatores não altera o resultado. Somos mais conexões. Conexão, conectados com agora. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. A rádio que pensa e toca a boa música. Gente, voltando aqui com a nossa entrevistada do dia, Fabiane Crispim. Tá uma entrevista emocionante, é uma conversa do coração. Agora, nós vamos voltar aqui. Você que está nos assistindo no Estúdio C, ligue para a gente, mande perguntas pelo 3552-6038 e participe. A conversa está muito interessante e nós vamos continuar aqui. A Claudineia vai passar uma questão aqui para a Fabiane. Enquanto estávamos no nosso apoio cultural, conversamos aqui que a Fabiane terminou a sua fala falando que o Arthur, né, Fabi? Isso. Posso falar, Fabi, né? Pode. O Arthur, né, Fabi? Ele ele apresenta para as demais crianças as características do espectro autista, né? Como, por exemplo, muitos não gostam de ser tocado, a questão do barulho que incomoda, né? Eles precisam de um silêncio específico, porque tem uma capacidade de captar todos os sons em volta, então isso às vezes pode deixar a cabeça deles confusa, né, cansada. Então é importante que as crianças entendam também, o que não significa que ele vai ficar afastado, mas brincar. E você brincar respeitando o espaço dele, né? E você comentou também sobre a importância de levar no seu projeto a questão da diversidade racial, né? No mês de março, nós também falamos muito sobre a questão da mulher, sobre a luta contra a violência, sobre os diversos papéis que a mulher tem, tema, inclusive, do Enem do ano passado. E aí eu queria que você comentasse, assim, um pouco de você. Você, Fabiane Crispim, mulher negra, como você entende hoje o papel dessa mulher negra na sociedade? Olha, eu falo assim que quando Deus me deu, eu falo que o Arthur foi um presente de Deus, né? E aí veio todas essas características do espectro para ser trabalhado com ele, mas eu vi que não ficaria só nisso, né? Quando ele me deu as características da pele, do cabelo, porque ainda se, infelizmente, há muito preconceito, muito bullying, né? E nós, como negra, estando numa sociedade ainda um pouco racista, em diversas questões, eu falei, tá aí, é uma forma de ser trabalhado através dos pequenos, e não só com os pequenos, né? Trabalhar na sociedade essa questão, porque a mulher negra ainda sofre muito racismo, muito preconceito. Ela tem que se impor o tempo todo, mostrar, né, que sabe das coisas, porque, senão, em muitos lugares, não é vista como deveria na sociedade. O que isso, para muitos, é um mimimi, é uma realidade diária. É uma realidade diária. É igual, eu falo, eu cobro muito do meu filho, eu cobro muito do Matheus, muita postura, muita coisa que, de repente, ele vai ser cobrado lá na frente. Então, é necessário trabalhar isso na sociedade, porque ainda se
é bem diferente. A questão da mulher negra na sociedade num todo, na questão de trabalho, na questão salarial, na questão de conhecimento. Às vezes, as pessoas veem uma mulher negra, ela desmerece essa mulher, entendeu? Igual eu brinco muito, eu falo assim que hoje eu sou uma mãe atípica, né? Atuante totalmente assim nessa área em prol do Matheus. Mas lá atrás, quando eu não vivia a maternidade atípica, eu era uma profissional no mercado de trabalho e eu vejo assim que nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Eu, como mulher negra, eu posso ter aqui, igual eu estou tendo, a fala, né? Como que eu posso? O direito à fala. O lugar de fala. O lugar de fala. Eu posso ter lugar de fala. Eu posso também ser uma pessoa que, mesmo não sendo gabaritada no assunto, tem as minhas vivências, tem o meu valor, que deve ser respeitado por todos, pela sociedade, assim como o Arthur, assim como qualquer pessoa. Mas isso a gente está adquirindo agora porque as mulheres estão, a comunidade preta, né, os negros, eles estão aí lutando para que isso seja visto. Muito bem. Você vai comentar alguma coisa? Nossa, né? Muito bom. Assim, a gente fica só grato, né? Ficamos muito gratos por ter você, por você trazer todas essas experiências. E eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui em relação à escola. Como que a mãe atípica e como que a criança com o espectro autista vai se desenvolver na escola? Ele tem um professor que acompanha, ele vai ali junto com as demais crianças, ele tem que frequentar uma escola especial, ou hoje no processo de inclusão na escola, né, comum, geral, onde todas as crianças têm o direito de estar. Como que funciona? A questão escolar é uma questão bem complicada para as crianças que estão dentro do espectro, porque como ele é muito diverso, né, ele tem assim abrange várias limitações. Como que eu posso dizer? Eles têm os direitos deles, que precisa se ser respeitado. Eles têm direito, né, a ter um professor de apoio em sala para poder estar ajudando, orientando eles. E o que acontece? Muitas vezes isso não é conseguido tão rápido, tão fácil. Então, as mães elas têm que entender que elas têm que ir atrás dos direitos dos seus filhos, porque eles têm direito à educação. Todos nós, como indivíduos, temos direitos à educação. E aí o que acontece? Só que esse direito à educação não é ir à escola. Porque ir à escola, frequência na escola, não é estar incluso. Há necessidade de uma inclusão na escola. Sim. Onde ali... onde eu falo assim, não basta só você me chamar para a sua festa. Se você não me chamar para dançar, se você me chamou para a sua festa e me deixou lá de canto, me deixou segregada, me deixou ali, não me levou um refrigerante, não me chamou para dançar, então isso não é inclusão. Uhum. A inclusão é quando a gente tem a equidade, a gente tem, né, aquela como que eu posso dizer? Aquele cuidado de incluir realmente essa criança. Essa criança ela está na escola, mas ela é copista? Ela está só copiando? Ou, de repente, ela está só andando pelo pátio da escola? Ou ela está sentada? Ela tem um material, entendeu? Ela tem um material ali individualizado para que ela, de acordo com as necessidades dela, ela aprenda? Porque hoje nós temos, né? A gente tem o PEI, a gente tem como está ali inserindo essa criança no âmbito escolar de uma forma que ela aprenda. Mas há necessidade de ter essa inclusão escolar, onde muitas das vezes não acontece. Certo. Fabiane, saiu uma notícia no portal G1 falando que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, colocou uma lei, né, assinou uma lei que é um decreto que permite que pais ou responsáveis de alunos com TEA
ou deficiências intelectual contratem por conta própria ou disponibilizem um atendente pessoal que ajude a criança dentro da sala de aula. Nesse sentido, dentro dessa perspectiva do Estado de São Paulo, você acha que isso piora ou não as diferenças em sala de aula, no sentido assim, se eu tenho condições, eu posso pagar alguém. Se eu não tenho, eu terei que ir ficar com o meu filho, mas e o meu trabalho? Quem que vai, como que isso vai impactar na ajuda a essa criança? Então, aí é onde que eu falo, né, Neide? O Estado de São Paulo com essa lei é uma lei absurda, porque, assim, na verdade, por lei, eles têm direito. Então, o Estado tem que fornecer esse profissional. Esse profissional já tem que ser deles por direito e não ser custeado pelos pais, já que o tratamento é um tratamento tão caro, a gente já tem tantas dificuldades enfrentadas porque as melhores medicações o SUS não fornece. E para que essas crianças elas tenham uma vida, né, melhor, de qualidade, elas precisam tomar essas medicações, elas precisam fazer tratamentos. Os convênios, eles são caros, entendeu? Não são todas as pessoas que conseguem custear um convênio para que o filho tenha uma equipe multidisciplinar. Então, o projeto Inclusão, ele nasce aí na forma de informar as pessoas que tem coisas que tem que buscar. O Estado, ele não tem que dar essa opção para os pais, ele tem que fornecer. E quando ele não fornece, nós, como pais, temos que ir atrás dos nossos direitos e entrar judicialmente para exigir o direito deles, para que eles tenham uma vida de qualidade. Entendeu? Porque não faz sentido que seja custeado pelos pais, já que o tratamento já é um tratamento muito caro. Uhum. A maioria dos pais já não tem condições de custear o próprio tratamento. Então, entendi. Você imagina ainda mais ter que custear. Inclusive, essa sua resposta, ela vai de encontro à pergunta do nosso ouvinte, Antônio Carlos, que ele perguntou que sugestão, né, você daria para as autoridades que têm condições de ajudar pais de crianças autistas a amenizar essas dificuldades e cuidar dessas crianças. E eu creio que você já citou algumas aqui. Você gostaria de pontuar mais alguma? Eu vejo assim que as mães, a vida de... Não falo as mães, eu falo mãe atípica porque a maioria das famílias, às vezes, é constituída por essa rotina mais com as mães. Até as que são, às vezes, casadas, fica na responsabilidade delas, levar para as terapias e tudo. E é uma vida... A gente costuma falar que tem um estudo que fala assim que a rotina de uma mãe de autista é igual um soldado na trincheira de guerra. Então, assim, é uma exaustão física, emocional muito grande, que não tem-se um lugar onde essas mães possam ir. Há necessidade que tenha uma rede de apoio pelo Estado, já que a sociedade também deveria, né, ter mais inclusão com relação a isso. Mais locais, mais projetos para essas crianças, atividades físicas, coisas onde a gente possa estar inserindo realmente. Porque eu falo assim que há muita diferença, né? Você levá-los para terapia ali, para equipes multidisciplinar, e você inserir ele no futebol, você inserir num basquete, você inserir em atividades. E se a gente tiver que pagar todas essas atividades, às vezes a gente não tem condições. Então, seria legal ter mais projetos inclusivos, mas para que isso acontecesse, teria que ter equipes preparadas, porque às vezes tentam se incluir, mas também, a hora que você coloca, você vê que não tem aquele preparo, e aí não tem como manter. A importância do profissional ali ajudando, acolhendo as mães também, né? Isso. Muito legal. Gente, essa conversa tá maravilhosa. Assim, tá? É um presente que eu recebi aqui, que nós recebemos, né, Claudineia? E daqui a pouquinho a gente volta novamente, tá? Vamos para o nosso momento de apoio cultural.
voltando aqui para o nosso bate-papo com a Fabiane Crispim, que é mãe atípica, e nós vamos falar um pouquinho também com o Matheus, que está aqui, que é esse menino super lindo, que é autista, mas também é muito legal, e ele vai falar com a gente. Desculpa, eu engasguei aqui, gente. E aí, pessoal, dando continuidade, né? Muitos temas, muitos assuntos. Nós estamos indo para o nosso último bloco e não estamos satisfeitas. Acho que nós precisávamos de mais dias para aprender tantas questões, né? Nós somos muito leigos em muitos termos. E você comentou, Fabi, que o Matheus faz muitas coisas, né? Você podia comentar assim sobre as atividades? Como é que funciona? E em seguida, se o Matheus também está aqui querendo falar, viu, gente? Sobre o que ele faz e tal. E sobre um cordão que ele também usa aqui no pescoço. Eu procuro estar inserindo ele em atividades para que ele realmente viva essa inclusão, né? Então, o Matheus, hoje, ele faz aí algumas atividades. Ele foi convidado pela Ju Comarte para poder fazer parte lá da equipe dela também. A gente ficou muito feliz, porque o Matheus, ele gosta muito dessa parte. Teatro, dança? Teatro, dança. E eu e ela, nós pretendemos aí ampliar o meu projeto Inclusão com mais coisas. E aí ela estendeu esse convite ao Matheus. Hoje ele faz o futebol. Ele tem as atividades dele na igreja, onde ele cuida da parte de iluminação. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu vim falar um pouco sobre as minhas coisas que eu faço. E eu ajudo muitas coisas com a minha mãe, com muitas pessoas. E eu ajudo com meu pastor, Lucas, na iluminação. Eu ajudo a minha mãe, muitas coisas. O que você faz? Eu faço terapia, eu faço futebol, faço dança. E muitas das coisas que eu faço eu adoro, porque é muito legal. E você está usando um colar, Matheus. O que significa? O colar do autismo. O colar do autismo, ele é um atendimento preferencial em filas. Por exemplo, eu quero ir para uma loja e eu tenho o cordão do autismo. E aí, já que eu tenho um cordão do autismo, eu posso falar, olha, eu posso passar na frente, eu sou autista. E assim, o atendimento preferencial em filas e o atendimento prioritário. Que o atendimento prioritário, ele é um atendimento próprio. Específico. Que legal, Matheus. Muito obrigado, viu? De nada. Nossa, nós estamos aprendendo muito e agora aprendi mais sobre o colar. Eu estou vendo que a sua mãe também está usando um colar que é diferente do seu, né? Vou perguntar para ela o que significa. Isso, eu estou usando o cordão de girassol, onde ele representa as deficiências ocultas. Porque ele serve não só para o autismo, mas também para os transtornos mentais, fibromialgia, diabetes, pessoas que têm diabetes. Uhum. Esse cordão dos girassóis, ele é assim, ele sinaliza de que a pessoa, às vezes, ela vai precisar de algum suporte. A gente está, suponhamos, em algum lugar, mercado, aeroporto, e a pessoa está ali com alguma dificuldade. Ela está com esse cordão, vai estar sinalizando que ela precisa de algum suporte. E o cordão do autismo, com os desenhos do quebra-cabeça, a gente pode verificar no cordão, ali tem uma grande parte de cor azul. Então, as cores azuis representam que a incidência maior do autismo são nos meninos. E por isso o cordão ele é representado por muitas cores, porém a cor azul tem uma incidência ali maior no cordão. Que para também sinalizar, porque às vezes as pessoas não entendem essa questão que o Matheus falou.
suponhamos, chegar eu e ele na fila do supermercado, e aí a gente vai para uma fila prioritária, às vezes a pessoa não entende, fala assim, mas esse menino não tem nada que ele está fazendo aqui, mas não entende que ele tem uma necessidade e, de acordo com, às vezes, com o tempo de espera, ele se desregula e eles não conseguem esperar tanto tempo nas filas, nos locais. Entendi. Por isso que há aí essa sinalização. Muito bom, Fabiana. E aqui em Guaxupé, a gente ouve falar, né, que tem um grupo de mães que se organizam, os Girafas. Você faz parte? Isso, eu faço parte do grupo Girafas, onde amanhã nós teremos uma caminhada de conscientização ao autismo. E esse grupo é um grupo de apoio, né, às mães, onde as mães que talvez ainda não têm diagnóstico, nos procura para que tenha uma informação, para que tenha apoio, que é igual eu falo, há essa necessidade de ter, né, grupos apoiando essas mães. Esse é um grupo do governo, é um grupo organizado pelas próprias mães? Não, esse grupo ele tem a fundadora, que é a Gratieres, e ele já tem há algum tempo, só que na pandemia ele parou e agora ela está reestruturando, né, novamente, para que ele volte. Ele já voltou, né? A gente fez algumas reuniões em alguns departamentos e a gente tem bastante projetos e coisas para estar fazendo aí para os próximos meses e para poder estar ajudando, né, essas mães, essas famílias a poder ter uma vida mais leve. Fabiane, e quem quiser participar, ajudar, apoiar tanto o projeto Inclusão quanto o Grupo Girafas. É Grupo Girafas? É Grupo Girafas. Grupo Girafas. Como que faz para entrar em contato com vocês? Você pode passar para a gente? Isso, aí tem as minhas redes sociais, tem também, no caso, tem o Instagram do Girafa. Nas minhas redes sociais, a minha rede social está como @Fabiane Crispim, mas é uma rede social que eu venho trazendo o dia a dia, né, a realidade que é de manhã típica, trago algumas informações sobre e também recebo os convites pelas redes sociais para poder estar levando, né, inclusão, amor e informação de uma forma leve e lúdica com o nosso menino Arthur. Ah, que lindo. E assim, você pode passar algum telefone também? Sim, de contato? Sim, é o 359-8891-1145, que é o meu, Fabiane Crispim. Certo. Aí a pessoa se identifica e fala que quer ajudar. E vocês recebem apoio financeiro, alguma coisa assim? Não. Como que é? Não, no caso, você está perguntando no caso do Projeto Inclusão? Do Projeto Inclusão e mesmo dos Girafas. No Projeto Girafa, aí essa questão é mais com a Gratieres, mas não é um órgão ligado a como posso dizer? Instituições públicas. Não, é particular, onde a gente procura estar ajudando, né, mas não é ligado a instituições públicas, não. Certo. Bom, eu acho que nós estamos caminhando, né, Neide, para o final. Já. E a Fabiane, ela colocou para nós aqui que ela não pode terminar essa nossa reunião de hoje, sem falar de um questionamento. Então, eu queria que você já falasse desse questionamento que a gente escuta muito e também já deixasse sua fala final aí para nós. Isso, eu quero, aqui na fala final, dizer a respeito de coisas que a gente escuta todos os dias. Ele não tem cara de autista. O autismo não tem cara. O autismo, ele não tem cura porque ele não é uma doença, né? Agora todo mundo é autista, né? Agora todo mundo é autista. Essa fala é a que eu mais escuto todos os dias. Agora todo mundo é autista, todo mundo é laudado como autista. Mas o que eu deixo aqui para os nossos ouvintes é a seguinte questão. De 1930 a 1980, as pessoas elas não eram laudadas. Então, o que era feito? Eles eram excluídos em manicômios, torturados, amordaçados. E muitas crianças foram mortas. E aí, o que acontece? De 1980 para cá, veio vindo leis, né, onde se começou a segregação. Então, essas crianças que tinham comportamentos vistos como inadequados, eles eram separados em instituições. E aí ficavam-se nessas instituições porque eles não poderiam frequentar a escola. Então, eles eram segregados.
E hoje, graças a Deus, com as leis da inclusão, com a nova visão, né, essas crianças elas têm direitos, onde elas têm que ser incluídas na sociedade, na escola, não todo. Mas é por isso que nós hoje temos mais laudos, porque os estudos vêm melhorando cada dia mais, para que quanto mais rápido as crianças forem diagnosticadas, mais rápido é o tratamento e ter uma vida de qualidade. Né? Então, por esse motivo. Bom, Neide, eu já vou deixar também minha fala final. Fabiane, Matheus, muito obrigado pela participação de vocês. Nós estamos na 87, Comunitária FM, retomando o Estúdio C com diversas entrevistas e cada dia estamos aprendendo mais. Então, muito obrigado mesmo pela presença. Eu creio que nós teremos que nos encontrar em outros momentos para dar continuidade à nossa conversa. A Fabiana já deixou aqui, caso alguém queira entrar em contato com ela e levar o projeto para a sua escola, para a sua instituição, para uma reunião de pais, basta procurar no seu Instagram. Isso. Pode repassar de novo? É @Fabiane Crispim com N no final. E se buscar também o apoio do Grupo Girafas em Guaxupé para as mães mães e pais, né, do espectro autista. E gratidão. Muito, Neide, obrigado também. Agradecer, Neide. Muito obrigada, Claudineia. Obrigada a todos os ouvintes. Só assim a gente está caminhando aí para uma inclusão. Às vezes um sonho, né? Mas se cada um fizer a sua parte, né? Só agradecer vocês, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada, Matheus. Você quer falar? Agradecer? Sim. Muito obrigada, gente. Obrigada, Claudineia. Obrigada. E obrigada pelos ouvidores. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigada. E nós vamos marcar outra. Combinado. Outra e outras. Combinado. Porque tem muita coisa para ser falado. Queridos ouvintes, terminamos aqui o Estúdio C de hoje com a participação da Fabiane Crispim, do Matheus, da Claudineia e Neide Barbosa com vocês. Agora vamos voltar para a transmissão. Vamos encerrando aqui o nosso Estúdio C de hoje. Boa tarde, bom final de semana a todos.